Meu nome é Tom Lucas, eu sou psicólogo, hipnoterapeuta e assim como você, eu também já errei muitas vezes na minha vida. E é assim que as pessoas se constroem a personalidade, é assim que as pessoas aprendem a conviver melhor em sociedade. Quando a gente é criança, a gente não tem noção do mundo, a gente não tem a maturidade que a gente tem quando é adulto, a gente não tem as experiências, a gente não tem vivências e a gente vai adquirindo isso ao longo do tempo, errando muito. Só que quando a gente erra, a gente tem uma tendência a refletir sobre essas coisas que a gente fez, a gente repensa, a gente reconhece e pede perdão para caso a gente tenha machucado alguém, para caso a gente tenha prejudicado alguém de alguma forma. E é esse tipo de coisa que vem acontecendo na casa do Big Brother. O Lucas, ele com certeza se excedeu, ele bebeu demais, ele falou um monte de merda, ele fez coisas ruins. Claro, ninguém tá aqui para apoiar o que ele fez de forma nenhuma. Ele se excedeu, ele errou, mas ele se arrependeu depois, ele foi lá conversar com as pessoas, ele foi pedir perdão pelas coisas que ele fez. Claro que daquele jeito dele. Ele, claramente, eu não conhecia ele antes do Big Brother, eu não sei qual que é a história dele, mas claramente ele não tem tantas habilidades sociais assim, ele não tem esse entendimento de mundo para saber a forma, as palavras corretas. Você vê que ele não tem assim uma instrução muito elevada, então ele não sabe a forma como ele vai lá conversar, então ele acaba se enrolando um pouquinho mais, ele acaba sendo chato, acaba querendo as coisas imediatamente resolvidas, então ele coloca as pessoas na parede e fica falando de uma forma militante, de uma forma ideológica, enfim, mas não é isso que vem ao caso. O caso é que ele, de fato, ele tá arrependido, ele sabe das coisas que ele fez, então essa coisa que vem acontecendo em cima dele, toda essa retaliação toda, é um fenômeno psicológico chamado efeito Lúcifer. Detective! Em que uma pessoa que pegou super mal com as coisas que aconteceram, por motivos também que são dela, ela tem as ideologias dela, ela tem a forma de ver o mundo dela, ela tem as programações dela ali próprias, assim como qualquer pessoa tem, mas ela tá jogando as pessoas contra o Lucas, de falar assim, ok, agora a gente precisa apontar o dedo de fato, como se fosse um Deus na Terra, em que eu sei o que é certo, eu sei o que eu penso, é a minha opinião e pronto, e eu preciso que todas as pessoas da casa concordem comigo e me ajudem a destruir esse cara. Esse é um fenômeno que acontece também quando você vê linchamentos públicos. Às vezes a pessoa que vê, às vezes, um ladrão sendo linchado, um suposto ladrão sendo linchado na rua, e ele vai lá e dá um soco e dá um chute no cara, não é a pessoa que necessariamente gosta de briga. Às vezes é uma pessoa totalmente pacífica, que nunca arrumou briga na vida, mas por ver que tem várias pessoas batendo num suposto criminoso, não vai fazer mal eu ir lá e dar um chute na cara dele. Então ele acaba indo por um movimento de manada. Então ele precisa, ou então ele se sente coagido a fazer aquela atitude. Às vezes ele não quer, não quero ir lá bater no ladrão, eu não sou disso. Só que daí a sociedade ao redor tá vendo e vai olhar assim, ué, tá todo mundo batendo no ladrão. Por que você é o único que não vai bater nele? Então você tá apoiando o bandido, é isso mesmo, né? E por um argumento totalmente falacioso como esse, a pessoa se sente coagida. Caramba, se eu não for lá e chutar o cara, as outras pessoas vão me bater, vão me colocar ali no meio e vão me bater junto. Então eu preciso fazer isso. O Philip Zimbardo, que foi o autor que escreveu sobre esse tipo de fenômeno, ele fez um experimento na prisão de Stanford, em que ele colocou várias pessoas para atuarem como se eles fossem presidiários e outras pessoas para atuarem como se eles fossem os carcereiros, os policiais ali, e veem como que eles lidariam com esse poder e como que eles iriam punir os presos, né, os criminosos até então ali. E, cara, o experimento foi deu um monte de merda, teve que ser cancelado, enfim, porque as pessoas levaram aquilo extremamente a sério. E não é muito diferente do que acontece no Big Brother. Ali tudo é uma grande brincadeira, é um jogo, ninguém tá ali preso na casa por obrigação. Eu vi muita gente também falando assim, o Lucas não pode se fazer de coitadinho porque ele tá ali porque quer, ninguém obrigou ele a entrar no Big Brother. Cara, ele não sabia do que ia acontecer e até então é uma coisa que tem controle, é um programa de televisão, então ele não imaginou que aconteceria aquilo ali. Assim como acontece na internet,
quando alguém é cancelado, quando alguém fala alguma coisa e tal, e vem toda aquela militância, aquele grupo de pessoas em cima pra poder falar mal, agora esse cara tem que se fuder mesmo, vamos, e vai comentando um monte de coisa, xingando a pessoa, e essa pessoa é cancelada na internet, ok, tem muita gente que não se arrepende pelo que fez, quer confrontar, mas eu já vi muitos casos de pessoas que realmente assumiram, olha, eu fiz cagada, foi ruim, não me arrependo de ter feito isso, e agora, o que a gente pode fazer para resolver isso? E as pessoas continuam massacrando, porque tem muita gente que são os canceladores, que eles sentem um prazer nisso. Pronto, agora a minha mensagem foi aceita, agora eu sei que eu estou certo, porque eu assumi o erro, e agora eu vou torturar. E aí é uma coisa que passa de status de justiça para um status de abuso psicológico, que é o que vem acontecendo com o Lucas lá. Eu acho que tá faltando muita empatia. As pessoas, quando decidem perdoar outras pessoas, não significa que elas vão concordar com o que ele fez, não significa que eles são obrigados a conviver com o Lucas, eles não são obrigados a ser amigos dele, não tem nada a ver com isso. Quando a gente perdoa alguém, se eu me sentir prejudicado, então as meninas lá na casa, né, as outras pessoas que se sentiam prejudicadas por ele, e ver que ele tá passando por uma situação dessa, vai, cara, beleza, tudo bem, passou, se errou, tá assumindo, ok, melhora, então assim, muda suas atitudes, inclusive acho que foi o Projota que falou isso pra ele, falou, cara, eu não quero ver palavras mais pedindo desculpas, mas, cara, mude suas atitudes, né, mude suas ações relacionadas a isso, que as pessoas vão te ver de uma forma melhor, mas não é todo mundo que tá tendo esse tipo de atitude lá com ele, e se todos eles tivessem, ou pelo menos uma grande parte da população, né, das pessoas ali da casa, tivessem esse olhar e falassem, entendessem esse lado dele, as coisas com certeza mudariam. E o que acontece é que agora a Carol tá lá, assumiu a frente como a massacradora de Lucas, e isso tá afetando as outras pessoas, porque tem outras pessoas que estão querendo sim ir lá conversar com ele, estão querendo perdoar ele. O Projota mesmo fez isso, falou que ia pagar terapia pra ele, né? Aí que a gente vê a importância da terapia, né? É uma pessoa que já precisaria de terapia aí, talvez até antes mesmo de entrar na casa, assim como várias outras pessoas ali na casa também precisariam fazer terapia, só que ela tá influenciando as outras pessoas a massacrarem ele. Ela tá numa posição que eu tô vendo pessoas ali que estão com medo dela. As pessoas estão assim, putz, acho que se eu for lá falar com ele, a Carol vai ficar brava comigo, eu não quero ficar indisposto com a Carol, alguma coisa assim, e isso tá influenciando muito. Então essa é uma lição que a gente pode até mesmo levar pra nossa vida. Se você se depara com alguém que fez uma merda com você, alguém que fez algo que te machucou, saiba que essa pessoa tá em fase de aprendizado, a gente não sabe qual que é a história dessa pessoa para ela ter feito o que ela fez. Se a gente se sentiu prejudicado de alguma forma, ok, tudo bem, vida que segue, passa pra lá, você não é obrigado a lidar com essa pessoa, a conviver com ela, nem nada disso. O perdão, ele é pra nós mesmo, o perdão não é pra outra pessoa, né? O Shakespeare mesmo falava que quando a gente guarda a mágoa de alguém, é a mesma coisa da gente tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. E então isso só corrói, é um sentimento ruim pra gente, que causa ansiedade, causa estresse, pode até levar a um estado depressivo futuramente. Então espero que as pessoas que estão lá dentro consigam resolver isso da melhor forma. O Lucas com certeza vai precisar de um apoio emocional, um apoio psicológico quando ele sair de lá. Não sei se ele vai sair agora, tão cedo, se ele vai aguentar ir até o final. Ele já quis, né, já pediu pra sair, mas acabou desistindo, ficando lá, enfim. Mas vamos continuar acompanhando aí o que vai acontecer e qualquer coisa aí eu volto aqui pra comentar mais. Então acompanha aqui o canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, que eu vou voltar pra comentar bastante aqui sobre Big Brother. E se você tá vendo esse vídeo no YouTube, me segue lá no Instagram também, que eu também faço uns stories, vou fazer umas lives lá também comentando sobre isso. Então, um beijo no cérebro e tchau!